Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito da questão do Chile, né, da situação do Chile, né, que é uma nova derrota aí para a esquerda na América Latina, né, e eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente refletir a respeito dessa questão, que já é uma questão que eu já tratei em outros vídeos que eu falei sobre o tema, né, então é interessante a gente retomar algumas linhas de raciocínio para a gente poder compreender melhor, né, o problema ali do Chile, que é um problema que não é só do Chile, né, é um problema que em parte a gente também está repetindo aí e é muito perigoso, né? O Chile vem lutando há muitos anos, né, contra é, essa constituição deles, que é uma constituição que remete ainda à época da ditadura de Pinochet. Então, para a gente ter uma noção de como, apesar deles terem se constituído como um Estado democrático, digamos assim, né, a partir de 1990, né, eles mantiveram ainda ali uma Constituição, a mesma Constituição do período militar, né? Lembrando que no Brasil, né, apesar de tantos problemas, a gente teve ali uma mudança na Constituição, né? Tivemos uma nova Constituinte e tudo mais. Então, diante de um cenário do neoliberalismo ali no Chile, galopante, diante de tantos problemas sociais e econômicos, o Chile entrou numa verdadeira convulsão social, né? Então, ali em 2019, principalmente, né, foi o ápice da coisa, né? Então, toda uma luta contra o neoliberalismo, contra o capitalismo e tudo mais. Então a gente teve um momento ali muito interessante, não só no Chile, mas em diversos países da América Latina, né? E essa luta desses movimentos sociais, que ganhou a população, conseguiu pressionar para uma nova constituinte, né? Aí vem o problema, que é o problema que eu vou relatar nesse vídeo, né? Que gerou esse outro problema agora, né? Que é a questão do identitarismo, né? Quer dizer, o que é o identitarismo? O identitarismo, gente, ele é um discurso, né, que apesar de dizer que trabalha em prol das minorias, né, ele não tem um diálogo nem sequer com essas minorias, muito menos com a população de modo geral, que em geral até se encaixa teoricamente dentro dessas minorias, né, mas não se sente representada pelos identitários. E de fato, como o que eu defendo aqui, né, é que não são mesmo representadas por eles, né? Então, assim, o que que aconteceu ali? O que que acontece não só ali, mas acontece na maioria dos lugares, né? As pessoas rejeitam o identitarismo, né? Então, nós tivemos a vitória de um candidato progressista que tem ali que é o Boric, né? Que tem tivemos, né, na época, nessa época, essa vitória dele, que para muita gente representava uma figura progressista de esquerda, queria, né, ali avançar nas pautas que as pessoas estavam pedindo. Só que tanto ele quanto, né, a sua base ali, aliada, na verdade estavam muito mais atreladas a esse identitarismo, né, que como eu disse, né, mais uma vez falando, não representa o interesse desse povo, né? Então o que que acontece? Com isso, que isso não é surpresa para a gente também tem uma situação parecida no Brasil, a extrema-direita, os conservadores, né, vamos colocar assim, cresceram de maneira assustadora, né, e vão compor aí grande parte dessa constituinte, né. E aí a gente chega num problema muito sério, né, em alguns problemas muito sérios, na verdade, né. Um deles é o seguinte, é o atrelamento do identitarismo à esquerda política, né. É,
como eu disse, a população, de modo geral, rejeita o identitarismo. E ao entender, ao perceber que essa esquerda política está abraçando o identitarismo, essa rejeição passa para essa esquerda, né? E, ao mesmo tempo, evidentemente, faz crescer os setores mais conservadores e reacionários da política. Como eu disse, é o que aconteceu também no Brasil, né? Então, olha como uma coisa é interessante de se pensar, né? Como uma coisa é importante de se pensar. Um movimento que se diz progressista, na verdade, está provocando um crescimento dos setores mais reacionários da sociedade. Além disso, a gente sabe muito bem que vários identitários também são reacionários. Tem um tipo de reacionarismo, tem um tipo de modus operandi que é muitíssimo similar aos conservadores. Ultramoralismo e pior ainda, porque querendo ou não, convenhamos, o conservadorismo, o reacionarismo, com todos os seus gigantes defeitos, ainda assim eles conseguem ter uma ligação com as pessoas. A gente sabe muito bem disso, como o fascismo, como o reacionarismo conservador, ele consegue pegar elementos que são ali, que tem um elemento de coesão social, como por exemplo as igrejas, né, a religião ali, uma série de outras coisas, certos valores, certos costumes, certas tradições, que tem um peso social muito grande naquela população e consegue fazer com que elas os apoiem, né? E mais do que isso, né, novamente falando, com esses tropeços dessa galera identitária. Então, a gente tem que ficar muito em alerta em relação a essa questão aí do Chile e ver que a gente também está fazendo muito parecido com isso. Infelizmente, hoje em dia, no Brasil, a esquerda política tem abraçado ali, andado de mãos dadas com esses setores identitários aí, né? Ainda acreditando que eles representam os interesses das minorias, sem sequer ouvir essas minorias, sabe? Sem sequer procurar entender a realidade material dessas minorias. Então a gente tem que ter ficar muito atento em relação a isso. Eu acho que sim, nós devemos ouvir as minorias, nós devemos entender os problemas das minorias e devemos trazer essas questões à pauta. Só que essas pautas elas têm que ter uma relação com a realidade material dessa minoria e ouvindo essas minorias e não ouvindo setores identitários que dizem representá-las. Então, esse é o meu ponto, né? Como eu disse, eu já fiz vários vídeos, né, sobre essa questão do Chile, né? Pelo menos uns 3 tratando sobre essa questão da Constituinte. Então, caso você tenha interesse, você pode procurar no meu canal ou pedir que eu envie, né? Que eu faço, tenho o maior prazer de fazer isso. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê o like, que você comente, que você compartilhe, que você dê sua opinião aí, se você tem alguma pontuação a fazer sobre essa questão. E até mais. Obrigado.